Pronto. Tá, então, seja todo mundo, viu, gente? Muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente vai iniciar, então, a banca de defesa de trabalho de conclusão de curso do Kaique. Eu queria primeiro dizer que eu estou muito feliz, né? Acho que todos nós estamos muito felizes porque você ter uma defesa nessa época que a gente está vivendo é uma conquista. E também queria aproveitar para agradecer o Anselmo, o professor Anselmo, que é lá da UFABC, e o professor Coquinho, o Carlos, que é lá que está na Universidade de Stirling, por ter tão gentilmente assim aceitado o nosso convite de participar dessa banca. Participar da banca é uma coisa que demanda um certo tempo, né? Porque esses pesquisadores precisam ler, não só estar aqui hoje, mas também ler um texto que o Kaique preparou, né? Então tem todo esse esforço e esse tempo e queria agradecer vocês por terem ajudado a gente, né? E ter aceitado o convite. Kaique, então agora a defesa, uma defesa ela tem duas partes, tá, gente? A primeira é uma apresentação, né, do candidato, e na segunda parte é uma parte de arguição, onde a gente faz comentários, né, a banca faz comentários no sentido de melhorar o texto e o trabalho e assim por diante, tá? Então a gente pode já partir para essa primeira parte. E Kaique, você pode. A palavra é com você. Boa Massa. apresentação, viu? Valeu. Eu vou só colocar um reloginho aqui para não desesperar. Deixa eu apresentar aqui. Tá rolando aí? Tá sim. Beleza. Então, gente, essa aqui é a defesa da minha monografia, né? A defesa do meu TCC. O meu trabalho é sobre nosso desenvolvimento de um sonicador, que é um equipamento para simular as abelhas vibratórias para polinização artificial e uma comparação que a gente fez com métodos de gravação também, para ver se são bons métodos para gravar essas gravações de vibração. Eu sou o Kaique e eu fui orientado pelo Vini. Para contextualizar, a gente está falando aqui de polinização por vibração, né? Que é o quê? É uma interação entre abelhas vibradoras e as flores. A polinização, por um todo, já é um elemento chave para a manutenção da diversidade das espécies. E esse comportamento de sonicação das abelhas, que é essa vibração que elas fazem nas flores, ela está muito presente nas espécies. A gente tem aqui 58% das espécies que conseguem fazer esse comportamento, ter esse comportamento de sonicação. E o que é esse comportamento de sonicação? Ele acontece principalmente em flores que têm recurso estrito de pólen, entre elas aqui uma flor que tem antera poricida, que é um tipo de antera que tem um poro apical e o pólen fica na parte interior aqui. E a retirada dele só consegue se dar pela vibração da abelha, que é esse movimento, esse comportamento de sonicação. O que ela faz? Ela pousa na flor, abraça as anteras, assim, tem uma mordida também, ela usa a mandíbula para fixação, e ela vai vibrar o corpo dela com a musculatura de voo. Ela vai começar a vibrar todo o corpo sem levantar voo, né? Sem o bater das asas. Isso faz com que o corpo dela todo trema, e por ressonância de vibração, o pólen vai ricochetear pelo cone aqui da antera e sair pelo poro. Então ela consegue retirar o pólen a partir dessa vibração. Aqui eu tenho um videozinho para elucidar melhor como que ela faz. Ó, ela pousou aqui e tá vendo que ela tá vibrando, as asinhas estão vibrando, mas ela não tá voando, ela tá mexendo o corpo dela. Ela tá sonicando essas antenas.
Para isso, existem algumas propriedades, as propriedades de vibração que vão alterar como que esse comportamento vai acontecer, né? A gente sabe que são três grandes propriedades, as principais propriedades de vibração, são as frequências, as amplitudes e as durações de vibração. A gente sabe já, por estudos que a gente já tem na literatura, que existe um espectro de frequência com que as abelhas vibram mais na natureza, que está entre 100 e 400 Hz. A amplitude também ela é extremamente variada, só que não se tem muito uma maneira de mensurar isso. Os equipamentos também não são muito bons para captar amplitude e medir certinho, principalmente em campo. E a duração também é muito variável. Abelhas da espécies bombus, também do gênero bombus, também conseguem vibrar de 1 a 17 pulsos por visita. Então, assim, é extremamente variável. E o que é isso? Frequência, amplitude e duração. A frequência é o número de vezes de que uma onda se repete aqui. Ou seja, vai ser o número de vibrações que essa abelha vai ter. Então, aqui eu coloquei uma onda para mostrar que ela tem alta frequência. Ela se repete várias vezes. Essa onda de baixo tem uma frequência menor. Então, são menos ondas. Então, por exemplo, uma abelha aqui, ela vibraria muito mais rápido, né, do que essa abelha aqui de baixo. E a amplitude tem relação com a força, a energia desprendida na hora dessa vibração. Então, uma amplitude maior, você teria aqui uma onda maior, uma amplitude menor, você teria uma onda menor. Que é a força, a velocidade, assim, a intensidade de energia com que a abelha vibra. Então, e a gente tem estudos, né, estudos para polinização artificial e também para programas de melhoramento, que você precisa dessa retirada do pólen de maneira artificial. Esse trabalho aqui, de 2004, ele cita duas espécies de solano aqui, que é o tomate e a berinjela, que para estudos em cima dessas plantas foi necessário a extração artificial de pólen. Só que para extração artificial de pólen, você precisa de um equipamento que seja bom para retirar esse pólen. E, assim, dependendo do seu tipo de projeto, o que você está buscando, você precisa de uma frequência, ou uma amplitude, ou uma duração específica, porque também a flor tem os seus mecanismos de liberação de pólen, que não é qualquer vibração que você consegue retirar o pólen delas. E para isso a gente já tem alguns equipamentos, né, que são utilizados para essa retirada. Por exemplo, o diapasão, que é bem antigo, os primeiros trabalhos assim que apresentaram. Mesa vibratória também. Esse aqui é um diapasão, para quem não conhece. É um equipamento utilizado para afinar instrumentos musicais. Ele tem uma frequência específica. A gente já tem também trabalhos mais recentes que usam escova de dente elétrica, né, que ela tem uma vibração, uma frequência própria. E a gente também tem trabalhos com caixa de som por vibração. São trabalhos mais recentes também. Aqui tem um vídeo mostrando como que funciona o diapasão. Você tem um choque físico nele, depois você aproxima ele das antenas e o pólen vai saindo por conta dessa ressonância. Vou passar mais uma vez, que ficou meio rápido. Então, você encosta o equipamento que está vibrando numa frequência, e aí o pólen vai saindo pelo poro das antenas. E o que acontece? Os métodos mais eficazes de retirada de pólen, eles são muito caros. E são equipamentos que são muito difíceis de implementar em campo também, que geralmente são equipamentos muito grandes, equipamentos muito sensíveis. E os de baixo custo, eles não são tão eficazes assim. E aí, o que acontece com a gente? Nesse trabalho, a gente teve como objetivo desenvolver um sistema artificial de vibração que seja caseiro e de baixo custo, e a gente também quis descrever a acurácia e a precisão na reprodução das vibrações usando vibrometria laser. O nosso principal método de gravação vai ser a vibrometria laser, e a gente também tem como outro objetivo comparar os valores que a gente obteve pelo vibrômetro com outros valores, que é a partir de imagem de alta velocidade e gravação acústica feita pelo microfone direcional. Ok, agora nossos materiais e métodos. O nosso equipamento, que a gente vai chamar daqui para frente de sonicador, ele foi construído a partir dessa caixa de som por vibração. Chama Yotes Globe Super Speaker. É uma caixinha de som que funciona por vibração por substrato. Então, você coloca ela num substrato e ela começa a ecoar o som. A gente fez uma pequena modificação aqui de colocar uma haste de metal
de 7,5 centímetros, com a haste menor ainda que com a marcação fixa. A gente fixou esse equipamento numa mesa imóvel, uma altura de 15 centímetros, mais ou menos assim. E o que a gente usou para gravar essas gravações, né? Essas reproduções de vibração? A gente usou um vibrômetro laser da Polytech, que é muito usado nos trabalhos de vibração, uma câmera de alta velocidade da Sony, um microfone direcional e um gravador mono normal, um gravador de som, um gravador de voz. Aqui está um pouco das especificações que a gente usou, né? Porque para a gente ter certinho as configurações de gravação. A gente usou o vibrômetro numa velocidade de 500 milímetros por segundo, velocidade do laser. Passou um filtro low pass de 5 kHz, nenhum filtro high pass. E o vibrômetro, ele tem uma taxa de amostragem muito alta, de até 22 kHz. O software que a gente usou para gravar essas vibrações foi o VibSoft 20, que também é um software da Polytech, que eles andam juntos. Que as configurações que a gente usou foi frequência de amostragem de 12 kHz, uma resolução de 781.25 MHz, largura de banda de 5 kHz e uma duração de amostragem de 1,28 segundos. Nas gravações de alta velocidade, a gente usou a câmera no modo High Frame Rate, que é o modo de velocidade, de alta velocidade, que é também a que dá o slow motion para a gente. A taxa de amostragem a gente usou a máxima, que é de 960 frames por segundo, e a qualidade também a gente deixou no máximo para não perder nenhum detalhe na hora da gravação. O software que a gente usa para ver as gravações da câmera é esse aqui, DLT DV8, que é um aplicativo do MATLAB. A gente usou um tripé com papel milimetrado atrás para a gente ter um referencial fixo, uma marcação na hora de medir esse deslocamento. O microfone e o gravador não tiveram nenhuma configuração diferente. A configuração padrão do equipamento a gente utilizou. A única diferença é que o microfone a gente usou o modo tele, né, que é o modo direcional, que ele pega o que está vindo à frente do microfone. E o gravador a gente passou uma redução de ruídos também, para não ter nenhum dado que a gente não espera. A taxa de amostragem também no microfone é muito alta, de 44,1 kHz. Então aqui está um esquema da montagem do nosso sistema, como que foi feito o setup. Aqui eu coloquei uma bolinha azul no que foi usado para gerar essas ondas de gravação. Aqui nesse computador A, a gente gerava a onda, que ela era reproduzida pelo sonicador, que é o nosso equipamento aqui, no B. Aqui em amarelo são os equipamentos que foram usados para gravar essas vibrações. Então aqui a gente tem a câmera de alta velocidade, que está na lateral aqui, pegando o deslocamento da haste, o microfone que está em 45 graus aqui com a ponta da haste também, ligado ao gravador, e aqui um outro computador, usando aquele software lá do vibrômetro, conectado ao vibrômetro, que está aqui perpendicular a ele com um laser para pegar essa gravação. Aqui tem algumas fotos do sistema, de como que a gente utilizou. A câmera aqui, pegando o deslocamento lateral, o microfone, o vibrômetro e o papel milimetrado. Uma visão superior aqui para ver direitinho. E aqui uma visão total do sistema. Os dois computadores, o vibrômetro, tudo montadinho do jeito que a gente usou. Não sei se dá para ver aqui, a imagem está meio ruim, o laser na ponta da haste. Laser do vibrômetro aqui. Então, ok. Como que a gente gerou essas ondas? A gente gerou as ondas pelo software Audacity, que a gente usou aqui no computador A. A gente gerou ondas de frequências variadas, né, para abranger o que as abelhas vibram na natureza. A gente usou ondas de 100 a 500 Hz, com intervalos de 50. Então, foi 100, 150, 200, 250 e assim por diante. E a gente variou a amplitude, né, que é o volume dessa onda, a força dessa onda, pelo software Windows. A gente simplesmente alterou o volume do computador. Os volumes do sonicador, do equipamento e do software Audacity, a gente deixou no máximo e só variou o volume do Windows, né? As unidades de volume do computador, de 20 a 100, intervalos de 20. Então, foi 20, 40, 60, 80 e 100. Então, a gente fez combinações de frequências e amplitudes aí. Essa onda que a gente gerou, ela teve duração de 20 segundos, para dar tempo de gravar todos os equipamentos simultaneamente, e a onda foi gerada na forma seno.
a gravação dessas vibrações. Esse aqui é o software do vibrômetro, que é o software VibSoft, que ele funciona como se fosse um osciloscópio. O vibrômetro capta o deslocamento da haste, essa vibração que o sonicador estava tendo, e dá para a gente aqui esse gráfico da velocidade da onda e da frequência. Aqui a gente consegue ver a frequência dominante, consegue ver a amplitude, tudo certinho. E as gravações por microfone, as gravações acústicas, foram gravações normais, que eu nem coloquei nenhuma imagem aqui, porque foi apertar o botão de gravar do gravador e o microfone estava já posicionado. Então a gravação foi para o gravador. Para as imagens de alta velocidade já foi um pouco diferente, né? A gente gravou no high frame rate e para a gente poder analisar, a gente usou o software, né, DLT-DV8, onde ele pega aqui o deslocamento do pixel, deslocamento em pixels da haste, o quanto que ela vibrou. Então ele pega aqui, vai ter um vídeo explicando aqui melhor. Ó. Ele está pegando o deslocamento e ele vai moldando essa onda de acordo com quanto a haste deslocou. E aí a gente consegue ter a frequência, os parâmetros de vibração. Né? Então aqui a gente vai tendo construído a nossa onda a partir da reconstrução de vibração desse pixel que estava se movimentando. No final, a gente teve 6 séries, porque a gente usou 2 sonicadores, então foram 3 séries por sonicador, totalizando 810 arquivos com esses 3 métodos de gravação. Os formatos que a gente teve no final foi .csv, .txt e .mp3. Como que foi a análise desses dados? Para começar, a gente plotou oscilogramas para ter uma visão, para ter um olhar visual assim da onda. Essa aqui é a onda que a gente pegou pelo vibrômetro, esse aqui pela câmera e aqui pelo gravador. Então a gente consegue ver que as ondas são diferentes, assim, visualmente falando. E aqui a gente também consegue ver que teve um erro, mas esse erro foi um erro de coleta mesmo, porque a câmera é muito sensível e a partir do momento que eu colocava para gravar, o movimento de pressão da minha mão no botão fazia com que tivesse um deslocamento no tripé da câmera. Então, por 0,3 segundos aqui, ela estava se reposicionando. Então, esse dado aqui não é significante para a gente. Então, a gente cortou 0,6 segundos de todas as gravações, dos 3 métodos, que é o que está aqui colorido. Em roxo são 0,6 segundos do vibrômetro, em verde 0,6 segundos da câmera, em amarelo 0,6 segundos do microfone. A gente analisou esses dados no software R. A gente queria primeiro a frequência dominante de todas essas ondas. E como que a gente pegou essa frequência dominante? Primeiro do vibrômetro e do microfone, que tem uma taxa de amostragem bem grande, a gente usou essa função defrec do pacote C-Wave, que ela retornava para a gente a frequência dominante a partir da maior amplitude da onda que a gente plotou. Só que teve que ser de uma maneira diferente para a câmera, porque, como eu disse, a taxa de amostragem da câmera é muito baixa em relação aos outros 2 métodos. O vibrômetro chega até 22 kHz, o microfone 44 kHz, e a câmera ela só consegue, o máximo dela, 960 fps. Então, essa função não conseguia retornar para a gente a frequência dominante que a gente precisava. Então, a gente usou uma maneira diferente, que foi essa função Find Frequency, desse outro pacote, que é o Forecast, que ele devolveu para a gente a frequência dominante a partir do período da onda. Então, a gente conseguiu, de maneiras diferentes, conseguir a frequência dominante dos nossos dados. Para as amplitudes, como a gente tem valores de natureza diferentes, por exemplo, o vibrômetro, ele volta o valor para a gente em milímetros por segundo. A câmera, a gente conseguiu o valor pelo deslocamento dos pixels. E o microfone, ele retorna para a gente em decibéis. Então, os 3 métodos de retorno que a gente tem de valor são diferentes. Só que a gente calculou a amplitude igual para todos, que foi calculando a raiz quadrática médica, que é o RMS, o Root Mean Square. Então, apesar de ter valores de natureza diferentes, a gente calculou todas elas em RMS. Peraí, beber uma água aqui rapidinho.
Ok, agora a gente já tem os nossos dados, as nossas frequências dominantes e as nossas amplitudes. A gente foi ver a influência da frequência e a amplitude nos valores pelo vibrômetro usando modelos lineares mistos, para a gente entender como que essa entrada de frequência que a gente gera e a amplitude que a gente gera junto influencia na frequência de saída do nosso sonicador. E como o nosso outro objetivo é comparar os métodos de gravação, a gente fez um teste de correlação de Pearson, que é um teste simples. A gente pegou todos os nossos dados e viu se eles tinham correlação entre si. E como resultado, o que a gente teve? Primeiramente, na acurácia e na precisão do sonicador. Aqui a gente está vendo um gráfico que mostra a frequência dominante que o nosso sonicador reproduziu, lida pelo vibrômetro laser. Em relação ao quê? Em relação à frequência de entrada que a gente colocou no Audacity e a amplitude, né? O set de volume do Windows também. Então a gente consegue ver aqui que o sonicador ele reproduziu com uma alta precisão e acurácia grande parte dos valores aqui, entre 100 e 400 Hz e 20% a 60% do volume. Por que eu estou dizendo isso? Cada pontinho nesse gráfico, cada ponto azul, cada valor, são 6 valores. Porque, relembrando, a gente fez 6 séries. Então, cada vez que essa bolinha está no mesmo lugar, significa que para cada série que a gente repetiu, a gente obteve o mesmo valor de resposta. Isso significa o quê? Que a gente teve uma precisão e uma acurácia. Como assim acurácia? Acurácia é o mesmo valor se repetindo de novo numa medida diferente. Então, apesar de a gente ter 6 medidas, as 6 medidas deram o mesmo resultado, para valores mais baixos de frequência e amplitude, que são os valores aqui que não se destoaram. Só 11% desses valores ficaram fora do espectro de frequência de entrada, que são esses valores aqui acima, na cor roxa e vermelha. Que são o quê? Frequências e amplitudes muito altas. Então, a gente vê que, para frequências e amplitudes muito altas, o nosso sonicador ele não suporta muito, ele já começa a ter ressonância, já começa a ter harmônicos mais fortes, então ele não roda, ele não toca exatamente o que a gente manda ele tocar. Para amplitude já foi um pouco diferente. A gente está vendo aqui que não tem essa precisão e essa acurácia que a gente tem para frequências, só que a gente vê que tem uma relação positiva entre a frequência de entrada e o volume. Ou seja, como que é essa frequência é positiva? À medida que você aumenta um valor, você aumenta o valor de saída, o valor de resposta. Se aumentando esses dois valores, você sempre vai ter um valor maior. Então, assim, essa é a relação positiva que a gente tem. E a gente teve bons resultados aqui em frequências e amplitudes muito baixas, que são só de 100 a 200 Hz e 20 a 40%. A gente vê que aqui, acima disso, as medidas repetidas que a gente tinha não davam os mesmos valores. Aqui a gente pode ver que a gente teve 3 a 4 valores diferentes nas 6 séries. Ou seja, a gente não tem acurácia na hora da amplitude. Não quase que nenhuma, né? Ela é bem menor em relação à frequência, mas a gente mesmo assim tem essa tendência positiva, né? Só que a gente não tem previsibilidade. A gente vê que aqui embaixo a gente consegue obter o valor que a gente quis, só que assim que a gente sobe as frequências e as amplitudes, é imprevisível o valor que a gente vai obter como resposta. E agora, comparando os métodos de gravação. Esses dois gráficos aqui, eles estão mostrando a frequência dominante que a gente obteve pelo vibrômetro. Lembrando que o vibrômetro é o nosso método principal de coleta, nosso método mais sensível. E a gente está comparando ele com a frequência dominante que a gente obteve pelo vídeo e a frequência dominante que a gente obteve pelo microfone. Essa linha central, ela mostra os valores que foram iguais nos dois métodos. Então, os valores que estão em cima dessa linha foram os valores que o sonicador tocou e tanto o vibrômetro quanto o vídeo, e tanto o vibrômetro quanto o microfone, captaram o sinal de saída, o mesmo valor. Esses valores que estão à direita aqui são valores que foram superestimados pelo vibrômetro, que a gente viu também nos outros gráficos passados, que a gente teve frequências de até 4.000 Hz, sendo que a gente mandou tocar até no máximo 500 Hz. Por que isso acontece?
O vibrômetro, ele é um método muito mais sensível do que os outros dois métodos. Então, ele pode ter captado ressonância da haste, os harmônicos, e a gente vê que foi o único método que captou isso, né? É um método realmente mais sensível. O resto dos dois métodos, eles captaram bem o que a gente mandou captar. Tirando aqui o microfone, que a gente tem essa faixa que ficou fora. Esse valor à esquerda da linha são os valores que foram superestimados pelo microfone aqui. Na faixa de 750 Hz, a gente teve, na verdade, valores na faixa de 750 Hz. Que pode ser o quê? A gravação acústica, ela depende de vários fatores. A distância em relação ao que você está gravando, a densidade do ar, muitos outros fatores influenciam na gravação acústica. Então, pode ser esse dado indesejado que aconteceu por algum desses fatores. Mas, assim, de maneira geral, a gente vê que os métodos, quando está tratando de frequências, eles são muito bem correlacionados. Agora, para amplitude, já foi um pouco diferente. A gente nem consegue traçar essa linha, que nem na passada, até porque as grandezas aqui são diferentes. O microfone grava em decibéis, aqui a câmera ela vê o deslocamento de pixels da origem, e o vibrômetro ele pega a velocidade de deslocamento mesmo, metros por segundo, milímetros por segundo. Então, assim, a gente vê também que tem uma correlação, a gente tem, mais uma vez, uma tendência positiva das amplitudes, mas não é muito bem correlacionado, não é como as frequências. A gente não tem, mais uma vez, uma previsibilidade, assim, de como essa amplitude vai retornar para a gente, em nenhum desses métodos de gravação. Mas a gente vê, sim, que tem uma amplitude, assim, quando a gente passa o nosso teste estatístico, a gente vê que tem uma correlação, mas essa correlação não é muito grande, por a gente estar em ambiente controlado e tudo mais. Então, um pouquinho da discussão. Nossos estudos sobre polinização por vibração, eles têm aumentado muito nos últimos 10 anos. A gente vê que a gama de trabalhos aumentou muito, tanto para entender as biomecânicas da flor, para entender as frequências das abelhas, para entender o comportamento da vibração. Tem aumentado muito esse estudo sobre polinização. E para isso é necessário que a gente tenha equipamentos de sonicação, porque é muito difícil fazer isso em campo, fazer isso diretamente na flor, fazer diretamente com a abelha. Só que esses equipamentos, eles muitas vezes têm altos custos, eles têm preços muito altos, e o uso em campo é muito delicado. Você levar um equipamento caríssimo e extremamente delicado para campo, pode não funcionar. Esse equipamento que a gente apresentou aqui, ele tem uma precisão e uma acurácia boa para reprodução de frequências, e para a reprodução de amplitudes específicas, a gente precisa o quê? De uma prévia calibração. Então, a gente consegue, sim, ter o que a gente precisa para o estudo, seja frequência, seja até amplitude e a duração, desde que previamente calibrado. Por exemplo, o diapasão e a escova de dentes elétrica, que já são usados em trabalhos, eles têm frequências fixas. Então, assim, você não pode variar de acordo com o que você quer. Coisa que o nosso sonicador a gente consegue. Eles também não permitem alterações de amplitude. E por mais que o nosso seja necessário uma calibração, ele permite um espectro muito maior de combinações de amplitudes e frequências. Então, também discutindo sobre a comparação dos métodos de gravação, que foi o nosso outro objetivo. De maneira geral, todos eles conseguiram, foram viáveis na mensuração de ondas, eles conseguiram gravar de maneira boa o que a gente pediu para tocar pelo sonicador, principalmente para frequências, e mesmo tendo uma correlação baixa para amplitude em relação ao vibrômetro, essas duas alternativas, a câmera e o microfone, são boas para campo, exatamente porque eles são fáceis de manusear, eles são portáteis, e coisas que os equipamentos caros grandes não são. E aí a gente tem um ponto a falar, que a câmera, como eu disse que ela tem uma taxa de amostragem baixa, ela é inviável para frequências muito altas, por conta de um fenômeno que chama aliasing. O que é esse aliasing? É a incapacidade de te retornar uma onda na hora de uma análise,
por conta de falta de dados. Como se você tem uma frequência muito alta e a gravação da câmera é mais baixa, você precisa de, no mínimo, o dobro de amostragem da sua frequência dominante, para você conseguir plotar uma onda de fácil análise. Então, assim, se você usar a câmera de alta velocidade para uma frequência muito alta, você não vai conseguir plotar esse dado depois. E a correlação das amplitudes do microfone e da câmera foram de 88% para o microfone e 67% para a câmera. Então, concluindo, o nosso sonicador é uma boa alternativa, ele pode ser utilizado para estudos muito bem, principalmente para reprodução de frequências, para simular as abelhas, seja em campo ou seja em laboratório, porque ele é de fácil manuseio, é portátil, bem pequenininho, e ele é um equipamento de baixo custo. A gente conseguiu descrever a precisão e acurácia de um equipamento de baixo custo. Então, isso é muito bom comparado aos equipamentos que são difíceis de se comprar. A gente também concluiu que a câmera e o microfone são bons para o campo, né, por conta da praticidade, e a câmera, ela é um método mais eficaz do que o microfone, mesmo tendo uma correlação menor. A gente viu que a correlação do microfone é de 88% e da câmera é de 67%. Por que a câmera é um método mais eficaz para campo? Por conta do referencial fixo. Quando você vai gravar com o microfone, a distância do gravador para a origem, a fonte de origem de gravação, pode variar de acordo com vários fatores, como eu disse antes. Pode ser ruído, pode ser a distância, pode ser propriedades do ar, porque isso fica complicado assim na hora da gente ver o real dado, coisa que a câmera permite para a gente por conta do referencial fixo. Você pode gravar uma abelha visitando a flor diretamente e pegar esse dado com mais precisão, com mais fidelidade. Então, sendo assim, um método que ele se paga mais no campo, assim. É isso, eu queria agradecer ao CNPq, né, pela ajuda de fomento, ao NERP, que é um grupo que eu faço parte, que é muito bom, muito maravilhoso, sempre me recebeu de braços abertos para todo mundo. É um grupo muito colaborativo, que eu acho que isso é muito importante. E todas essas pessoas que eu coloquei as fotinhas bonitinhas, que participaram em algum momento da minha graduação, que seja, não só do trabalho de conclusão de curso, e que fizeram ser mais fácil, né? Que a gente sabe que é um pouco complicado, um pouco denso, mas no final deu tudo certo, espero que dê tudo certo. E agradecer a banca, né? Assim, é uma honra, né? Principalmente ter vocês dois, como eu disse. Coquinho, já tive a oportunidade de trabalhar do lado dele e ver o trampo dele, que é muito bom. Eu e o Vini, a gente já viu também, já conversou bastante sobre o Anselmo aqui, quando a gente estava querendo mexer com pós-graduação. Então, assim, ter vocês dois na banca é incrível, assim, para mim. Espero que seja ótimo. E que eu possa ter contribuído, né, para a ciência, de alguma maneira. É isso. Muito obrigado.